Fala, Fiel, tranquilo? O Vessone trouxe informações quentes de que a negociação com o Tite avançou, mas na verdade a negociação está sendo feita com o staff e com o filho de Tite para convencer o Adenor Tite a voltar a comandar o Corinthians. E o questionamento que eu te faço é: o Corinthians precisa disso? Convencer Tite a voltar a defender as cores do Corinthians? Parece que a negociação tá indo bem e pode ser que a gente tenha novidades sobre Tite no comando do Coringão nos próximos dias, mas eu queria trazer para vocês aqui todas as informações detalhadas de Vessone. Se inscreva aí no canal, fortalece com o seu like. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Eu tava viajando, aí eu falei, não, Dorival. Eu falei, pô, vou chegar quando eu chegar em São Paulo, vai estar o Dorival já com o uniforme do Corinthians treinando e tal, vai ser isso aí. Não tem nada disso, não foi procurado, também falou que não sabe de nada. Agora é o Tite, é o nome, é isso? Aliás, Pois ó, é, uma autocrítica aqui à nossa categoria, hein? Da onde saiu esse papo de Dorival? Se de repente não tem nada disso. Sexta-feira o cara estava contratado. E agora mudou tudo? O que aconteceu? contratado nunca teve, né? O Corinthians faz um movimento com o staff do Dorival. Acho que até ele pode falar, nunca me contataram. Ele sim, mas ele tem 2, 3 pessoas que cuidam da vida dele. Então isso é bastante normal. O Corinthians procura saber, num primeiro momento até, quis saber, sondar a situação do Tite e descobre que Tite tem lá um acordo, pré-acordo, um acerto, sei lá qual é a palavra, com um time da Arábia. E aí especula-se que seria o Al Hilal, porque o Jorge Jesus viria para a seleção brasileira e aí o Tite assumiria lá o Al Hilal, enfim. Mas se sabia, o Corinthians descobre alguma coisa em relação à Arábia do Tite, tira o pé. E aí parte para conversar com o staff de quem está livre no mercado, quem saiu da seleção brasileira, que é o Dorival. O que começa a acontecer é que nas conversas que aconteceram e tal com o staff, não começam a sentir um desejo absurdo assim do outro lado, de uma ambição tão grande do outro lado também, de fazer acontecer. E aí você mesmo, aos poucos, você vai tirando o time de campo, porque você percebe que o outro lado não tá te dando aquela moral toda, enfim, não tá, você pisca pro outro lado não pisca para você e tal, e aí você vai tirando o time de campo e passa a focar, mesmo com a dificuldade que tinha no lance da Arábia e tudo mais, e a tentar um pouco mais. E aí o Corinthians também descobre nesse meio tempo a vontade que o próprio filho dele, o Matheus Bach, hoje tem de voltar a trabalhar, mas o Matheus sabe que sozinho ele não vai conseguir, enquanto não tiver uma experiência, uma história, ele não vai conseguir sustentação em nenhum clube, ainda mais clube grande. E aí o Corinthians parte para conversar com o Gilmar Veloz, o empresário do Tite, de uma maneira a tentar convencê-lo, mais com a ajuda do Matheus, que quer voltar a trabalhar, e as coisas começam a caminhar. O Corinthians, sim, abriu uma negociação mais forte agora com o Tite, tentando um poder de convencimento maior ao treinador. Então não é que o Dorival não foi tentado, o Corinthians começa a conversar, começa a tentar, quando percebe que do outro lado não tá vindo uma reciprocidade tão grande, você Olha vai o tirando o Dorival, seu, hein, rapaz? você vai tirando o seu time de campo. O que eu acho, Arnaldo, é que aquela matéria do Globo do Rio, para mim, tem muito impacto nisso. Porque o Globo diz que ele tem um salário de mais de 1,5 milhão garantido até a Copa de 2026. Sim. A matéria do Globo diz que ele está com essa rescisão garantida. Então, para quem quiser contratar o Dorival, vai ser uma situação que ele tem que querer muito. Ele tem, porque na teoria, a hora que ele acertar com alguém, vai quebrar essa cláusula contratual da CBF. Então ele está muito tranquilo. Não é que o Dorival não é um técnico desempregado como o Lisca doido, o Oswaldo de Oliveira, outros treinadores. Não é esse caso. Ele tem um baita de um salário garantido, de acordo com o jornal Globo do Rio, até o meio do ano que vem. Então ele está ali, na dele, tranquilo, ele não está desesperado. E aí o Corinthians, ao perceber isso, vai tirando o time dele de campo e parte a tentar, com o Adenor, uma aproximação mais firme, e a expectativa, a esperança de que tudo dê certo, mas é negociação, e pode realmente não acontecer, porque é assim que é. O Corinthians joga quinta-feira pela Sul-Americana,
você tem ali 4 dias, o Corinthians vai tentar fechar até, no mínimo, quarta-feira, para que possa, no mínimo, o próximo treinador, e aí, no caso, o Tite agora é a bola da vez, tá ali no camarote, pelo menos, seria a 4ª passagem dele pelo Corinthians, as pessoas esquecem, né? Em 2004 ele vem para tentar ajudar o Corinthians, que estava em 19º colocado, na zona de rebaixamento, faz uma recuperação maravilhosa, o zagueiro era o Valdisson, lembra do Valdisson? Claro que lembro, Enfim, era o Valber genérico, era um líder, Valber era genérico. Um Corinthians bem mais ou menos, tal, e ele chega em 5º lugar, que só tinha 4 vagas na Liberta, então o Corinthians não consegue ir para a Libertadores, mas foi uma arrancada absurda. Volta em 2010, estava jogando no time da Arábia, que ia jogar o Super Mundial de Clubes, e ele aceita deixar a Arábia para vir para o Corinthians, faltando 8 rodadas, ganha 5, empata 3, só não é campeão brasileiro por aquela facilidade toda que o Fluminense tem contra São Paulo e Palmeiras na Arena Barueri, e aí é ultrapassado pelo Fluminense, e aí em dezembro de 14, tem uma proposta do Corinthians, uma do Inter, a do Inter era melhor, ele volta para poder ser campeão brasileiro em 15. Então seria a 4ª passagem dele pelo Corinthians, o Corinthians tem esperança, está conversando, está tentando, o Matheus, nesse sentido, a vontade do Matheus de voltar a trabalhar está ajudando bastante nesse sentido também, e vamos ver como que vai ser alinhado tudo isso. E eu, só para terminar, eu não sei de verdade qual é o assunto que Tite, Gilmar Veloz tal, tem na Arábia. Se é acerto, se é pré-contrato, se é acordo, se é palavrado, eu não sei. O que chegou para o Corinthians é que tinha um negócio bem encaminhado com algum clube da Arábia, tá? Muito bem, bom, e aí? Se não for Tite, é o quê? Aí eu já não sei. Aí, sinceramente, acho que nem tem ainda um outro plano. O Orlando lá, o Ribeiro, técnico do Sub-20, fez um feijãozinho com arroz bem feitinho lá contra o Sport. O time joga bem, sobretudo no primeiro tempo. Criou muita chance, perdeu muito gol. Foram 9 chances em 18 minutos, sendo 6 claras. É um negócio meio surreal o que o Corinthians faz nos primeiros 20 minutos e terminar 0-0, ainda toma o gol no final. E aí o Memphis, que acertou tudo desde o começo, né? Da primeira bola dele à última, o cara fez tudo certo no jogo, acaba fazendo os 2 gols, vitória importante. O Corinthians precisava ir a 7 pontos, porque agora ele tem o Flamengo no Maracanã no final de semana, que não é nada fácil. Então o Orlando optou fez o básico, não fez uma inventação de moda, e agora tem quinta-feira o Racing do Uruguai, precisando ganhar, porque senão a situação na Sul-Americana também é praticamente dar adeus. Massa, e aí, hein? É Tite? E se não for Tite? Tá meio perdido, né? Demitiu o treinador, mas também não tinha ninguém engatilhado. Estranho, né? Mas não é estranho, né? Futebol brasileiro não é estranho. É assim que funciona, né? O Fabinho Soldado conversou com a gente há 3 semanas e disse que estava muito satisfeito com o trabalho dos irmãos, da família Dias, né? Só para ser justo, Márcio, ele não queria a saída dos dois, tá? Ele relutou, Exato, brigou, lutou e foi voto vencido, tal. Só para ser justo também. Era isso que eu queria complementar, né? Eu ia complementar com essa informação que você mesmo trouxe na semana passada aqui no G4, de que o Fabinho não queria que ele saísse, né? Então agora, se não for o Tite, sabe Deus, como é que eu vou? O Diniz? Não tem nada a ver o Diniz com o Corinthians, não tem nada a ver, tá vendo? Tem nada a ver. São outras situações, né? Então, se não for o Tite, vai ter que partir ou para um nome jovem, ou talvez ver se o Silvinho quer voltar, já que o Memphis gosta muito dele. Aí você vai ter que ir, vai dar mais trabalho e vai demorar mais. E o couro tá comendo, o Brasileirão rolando. É isso aí, cara. Fazer o quê? Fala, Arnaldo, completa. Eu tô com eles. Acho que se der certo essa nova oportunidade para o Tite, acho que é uma boa para os dois. Também para o Tite, para retomada da carreira do Tite. Muitas vezes eu utilizo os outros exemplos de técnicos brasileiros que fracassaram em Copas e ficaram muito marcados. É mais ou menos comum ele conseguir retomar a vida de treinador num clube onde ele fez história, né? O Tite preferiu o Flamengo naquela época, talvez achando que tivesse mais possibilidades de conquista, dá para entender, mas ele nunca seria
abraçado pelo rubro-negro como ele pode ser de novo pelos corintianos. E para o Corinthians é a melhor opção que tem. Eu acho que o Dorival também poderia ser uma boa, pelo que ele prega como futebol e pela forma que o Corinthians joga. Aí eu acho que em termos táticos, o Corinthians de hoje se parece mais com o time do Dorival do que com o time do Tite, mas aí é outra questão. Vamos ver como é que seria esse balanço. E o que não está em discussão em nenhum momento é custo da saída do treinador antigo, salário do próximo, é o que vem por aí. Mas sim, eu imaginava que minimamente o Corinthians tivesse já o nome no bolso do colete, como se fala quando decidiu pela interrupção do trabalho, né? E é aí por isso que na sexta-feira fazia sentido a opção Dorival. Tá disponível, tá não sei o que lá. Então parecia ser uma coisa só de, opa, vai ser anunciado no final de semana e bora. Mas não, né? Ainda tem negociações aí para qualquer um que seja o sucessor. Para fechar, em uma palavra, vocês respondam. Tite voltar para o Corinthians, é melhor para o Tite ou para o Corinthians? Eu tô com o Arnaldo nos dois aí. Pode ser os dois? Para os dois? Pode. Eu acho que para os dois, sinceramente, cara. O Tite é um pouco a tentativa que o Neymar tá fazendo, voltando para sua casa, tá revigorando a carreira. Eu acho que pode ser uma boa para os dois. O Corinthians precisa de um cara como ele, que blinde todo o CT, que fique muita coisa na responsabilidade dele. A diretoria precisa muito, né? E não tá buscando o Tite à toa. E para ele também, acho que é o momento, talvez, dele dar a volta por cima de novo e dele voltar a ser protagonista. Eu acho que pode ser para os dois, sinceramente. Para você, Massa. Eu acho que é importante para os dois, mas é mais importante para o Tite. O Tite se acabou como treinador. Simplesmente precisa... assim. Entendeu? O que eu estou falando parece forte, não como pessoa, não como ser humano, mas como treinador, aonde? Né? Aonde? Ele passou pelo clube mais popular do Brasil, fez água. 2 gestões, 6 anos de seleção, água. Esperou para o exterior, água. Cara, é o cavalo passando arriado de novo. É para ele, Tite, muito mais importante. Entendeu? Porque como o Corinthians contrata e não paga ninguém, podia ir lá contratar um treinador estrangeiro, põe aí, paga 2 milhões por mês pro cara, e paga depois, empresta daqui, empurra dali, beleza. Agora, pro Tite, é um ressurgimento na carreira. Fala, Naldo. Eu tô com a dupla vantagem, mas se você tivesse que, nesse atual momento, talvez seja até mais importante para o Tite que para o Corinthians, porque eu acho que o Corinthians tem uma ou outra Não tem opção. dúvida. Então, acho que para a carreira do Tite, se ele quiser continuar como técnico de futebol, acho que o Corinthians cairia com uma luva no momento. Muito bem, e cairia com uma luva o fim do G4 desta segunda-feira. Amanhã sem moleza, hein? Amanhã todo mundo... Fiel, reviravolta aí após as negociações com Dorival congelarem por falta aí de autorização de Fabinho Soldado. Ulisses Costas, comentarista, e trouxe informação lá no Jogo Aberto dessa segunda-feira que o staff do Timão tem uma reunião marcada nessa tarde com o técnico Tite e seu staff. Ou seja, na tarde dessa segunda, Tite e Corinthians vão conversar e a conversa será para definir os demais detalhes aí sobre o retorno de Tite ao Corinthians. Ele estava sem clube desde sua saída do Flamengo no final de 2024 após uma temporada lá sem sucesso no rubro-negro. E ainda no Jogo Aberto, João Paulo Capelanes informou que a diretoria do Timão se apressa para ter seu treinador já na próxima partida do Coringão, que será na Sul-Americana. Próximo confronto agora, dia 24 de abril, às 19 horas, 7 horas da noite, quebra, né, Fiel? Para chegar na Neoquímica Arena em plena semana, 7 horas da noite, Corinthians e Racing do Uruguai. Próximo jogo será transmitido aí pelo Disney Plus e pela ESPN. Vai ser na Neoquímica Arena e a terceira rodada da Sul-Americana. O Coringão que precisa aí de um ótimo resultado se pensa em avançar para a próxima fase da Sul-Americana, que avança somente o primeiro lugar. E quem ficar em segundo lugar ainda vai para uma repescagem, tendo que enfrentar no mata-mata algum outro time para poder avançar
para a próxima fase. E esse vídeo aqui tá viralizando na internet do nosso craque, não é Memphis Depay, não é Yuri Alberto, nem Rodrigo Garro, simplesmente Carrillo. Se liga na qualidade do nosso peruano, ó, gelado, hein? Meteu uma trivelinha e caixa. Quase que um jogador de golfe com os pés. E aí, Fel, o que você está achando de Carrillo? Uma das coisas boas que Ramon Dias deixou aí no Corinthians foi resgatar Carrillo, que simplesmente estava perdido por aí no futebol, e o Corinthians foi atrás do jogador, e agora ele praticamente é um dos principais, se não por muitos, até o principal jogador do Coringão nessa temporada. Se você gostou do vídeo, fiel, se inscreva aí no canal, deixa o seu like, fortalece demais o nosso trabalho. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!